E vamos falar agora sobre o PL 146 de 2020, que suspende, durante a pandemia, o cumprimento de mandatos de reintegração de posse e despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais em todas as cidades do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, de forma presencial, com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do nosso jornal na segunda-feira. Tudo bem? Bom dia, Guga. E ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos veem aqui pela Rede Alesp. Deputado, quanto esse projeto de lei vai impactar diretamente, na questão aí da pobreza no estado, das pessoas que são mais necessitadas nesse momento aí, de tantas dificuldades, que a gente observa? Guga, veja só. São, nesse primeiro trimestre, só em São Paulo, segundo dados do Tribunal de Justiça, 354 famílias foram removidas e 8.463 estão ameaçadas de remoção. Então, o impacto primeiro é esse, é evitar que quase 9.000 famílias sejam colocadas na rua no próximo período. Interessante, deputado. Uma proposta semelhante já foi aprovada recentemente também na Câmara dos Deputados em Brasília. Nesse momento, é preciso pensar mais nessa população carente? Qual que é a tua análise em relação a isso? Você acha que é o caminho aí para a gente tentar apaziguar os efeitos sociais que a pandemia traz, além do efeito de saúde, que é gravíssimo? Então, veja você. Primeiro, eu acho que é bom dar uma situada no que tem acontecido. O número de ações com pedido de despejo só no estado de São Paulo aumentou em 80% durante a pandemia. No Brasil, foram removidas mais de 9.000 famílias entre março de 2020 e fevereiro de 2019. Só na capital hoje, estima-se que mais de 30.000 moradores de rua existem. E o que é pior, o perfil dessa população de rua mudou. Antes eram geralmente homens, solteiros. Agora não. Agora são famílias inteiras, homens, mulheres e crianças. Então, a Assembleia Legislativa foi uma das últimas instituições, não vamos dizer que seja uma das últimas, mas ela se demorou a tomar essa atitude. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já proibiu os despejos. O Conselho Nacional de Justiça já recomendou. O Conselho Nacional de Saúde já recomendou e o próprio STF tem uma decisão do ministro Barroso nessa direção. Só agora a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tomou essa atitude. Só agora ela resolveu fazer jus à sua condição de representante do povo paulista. Agora, de verdade, Guga, tudo isso está acontecendo, essa medida dos despejos é uma medida paliativa, importante, mas paliativa. Porque o que está acontecendo são os efeitos da pandemia no emprego, as pessoas estão perdendo o emprego, a atividade econômica refluiu muito, as pessoas perderam o emprego e estão na rua, e não há auxílio emergencial. Não há auxílio emergencial para aquela pessoa que vive do aluguel do seu único imóvel, e isso a movimenta para despejar a família que está lá, e não há auxílio emergencial para aquela família que, por falta de recursos, para de pagar o aluguel. Então, a rigor, se o governo federal, o presidente Bolsonaro, se o governo estadual, o governador Dória, tivessem tomado uma atitude de promover um auxílio emergencial para as populações atingidas pela pandemia, nós não estaríamos nessa situação. É verdade que a economia tem reagido um pouco, os números mostram isso, mas isso não tem refletido no salário e no nível de emprego das pessoas. Pelo contrário, tem aumentado a desigualdade econômica e social da população brasileira. Então, nesse conjunto de situações, é fundamental que você impeça que um novo contingente de famílias seja lançado nas ruas. Agora, deputado, esse PL, ele suspende aí a reintegração de posse, que tem sido até um ambiente traumático em muitos casos. Tivemos um caso recente em São Caetano do Sul, onde 100 famílias aí, foram alvo de uma reintegração de posse, gera conflito. Eu gostaria também que o senhor comentasse em relação a essa questão da reintegração de posse. É muito sofrível,
para a população esse contexto, né? Então, é de novo colocar em situação muito difícil quem já tem uma vulnerabilidade estrutural na sociedade. Porque a reintegração de posse é isso, correto? Agora, não é, muita gente confunde isso com uma questão de ataque à propriedade privada. Não é isso. Não é uma questão ideológica que está colocada, é uma questão de humanitária, de humanitarismo, de ver o sofrimento das pessoas. Então, é acelerar a vacinação das pessoas para que a pandemia seja debelada, é criar um auxílio emergencial para que as pessoas possam sobreviver e assim que a vida voltar ao normal, então vamos rediscutir as relações de propriedade privada, de ocupação, etc. Ninguém está defendendo uma questão ideologizada nesse momento, é uma questão humanitária. E é isso que moveu, que deu sensibilidade à deputada Alessi Brandão, que junto comigo e com o deputado Dr. Jorge, somos autores desse projeto que finalmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e que agora aguarda a sanção do governador. Agora, deputado, é interessante, né? Eu acabava de ler a notícia quando o senhor chegou ao estúdio, antecipação aí da vacinação, e o senhor acabou de citar, né, que é uma das formas aí de reativar a economia. Qual que é o impacto que o senhor vê dessa antecipação? Como é que o senhor está enxergando esse cenário, deputado? Eu sei que o dia de Santo Antônio é que foi ontem, mas eu estou com São Tomé na minha cabeça. Eu quero ver isso. Porque o problema é, vai ter vacina, vai ter oferta de vacina? A Anvisa e o Conselho de Ética vai aprovar a Butanvac até lá? Nós vamos conseguir ter acesso a um número maior de vacinas no exterior? Então, é lógico que se ela for antecipada, é fundamental para a nossa população, que precisa hoje, como nós já dissemos, de vacina no braço, comida na mesa e casa para morar. Então, essa antecipação é fundamental, mas eu ainda estou cético em relação a isso, Guga. Muito Até cético. porque não depende só do governo do estado, depende do contexto do ministério, né, fornecer essas doses, né, deputado? Exatamente. É muita gente para controlar nessa história aí. Gente que nós sabemos, pelo comportamento no último ano, que não está muito preocupada com vacinação, que acha que há outras maneiras de resolver a questão, cada vez mais demonstrado de que não há. Isolamento social, máscara no rosto, vacina no braço. Agora, deputado, como é que o senhor vê, né, esse comportamento, o aumento, né, da curva de casos, o aumento das mortes? O senhor vê uma terceira onda no estado de São Paulo? Você acha que as pessoas deram uma relaxada nos cuidados e por isso que aumentam esses casos? Como é que o senhor analisa essa questão? As pessoas deram uma relaxada, Guga, e não falta um exemplo para que elas relaxem, correto? Nesse final de semana nós tivemos um grande encontro, não tão grande assim, de motociclistas promovido por uma autoridade nacional. Então isso é nocivo para a sociedade e só joga água no moinho da pandemia. O número de internações tem crescido, inclusive no estado de São Paulo. O número de contaminações tem crescido. Nosso alento agora é que o número de vacinações aumente, como você acabou de colocar. E aí nós vamos ter uma situação de equilíbrio e talvez possamos evitar essa terceira via. E, de novo, é fundamental a Butanvac estar no mercado, porque o que dizem os estudos, o que afirma o Butantan, é que além de combater a contaminação ou de prevenir a contaminação pelo coronavírus, ela também lida com as variantes já conhecidas e até com a gripe. Então isso é um golaço que o Butantan vai fazer, que o Estado de São Paulo vai fazer, que a sociedade paulista vai fazer, contribuindo para a sua própria sanidade, mas também para todo o Brasil. Agora, deputado, o senhor fazendo uma análise das questões sociais, econômicas, o ano de 2021 foi um ano meio que perdido nessa história da pandemia. No contraponto disso, a Assembleia Legislativa tem trabalhado, aprovado, né, projetos importantes como esse que o senhor aprovou. Como é que você vê essa análise e os parlamentos, né, principalmente a gente falando aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem feito a diferença, né, discutindo as questões que são necessárias para a população, né? Guga, foi um ano, está sendo um ano muito triste. Eu espero que a gente aprenda lições com isso. Que lições? Por exemplo, a questão da necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque é o que tem nos segurado. Segunda lição, a importância de se ter agilidade no atendimento emergencial às famílias. Estou falando do auxílio emergencial, mas eu quero falar de uma outra coisa também, Guga, que é assim, ó, população de rua está mudando de perfil.
Nós precisamos adequar as nossas políticas públicas a isso, porque, em geral, os centros de acolhida, por exemplo, são centros destinados à população masculina, uma série de beliches, em alguns casos em até galpões. Como é que se acolhe famílias agora, nesse mesmo modelo? E principalmente famílias que têm alguma autonomia, têm tido alguma autonomia. Perda de autonomia é uma coisa recente, é um fenômeno recente. E um outro detalhe importante, os animais. Os animais de estimação cujo abandono também tem aumentado. E a política pública de acolhimento tem que contemplar essa situação, porque hoje em dia quase 50% das famílias têm um animal de estimação, pelo menos. Ou seja, nós temos que falar hoje em família multiespécie. O atendimento emergencial, a acolhida, tem que contemplar os animais que as famílias têm também. Agora, o senhor acha que esse contexto que o senhor acaba de explicar, né, a não adequação dos alojamentos para receber famílias acabam incentivando que elas continuem na rua, exatamente para estar do lado, né, dos familiares, do próprio animal de estimação? Você acha que essa falta de estrutura contribui também? Eu não diria que incentiva, mas obriga, contribui, né? Na Porque verdade, não tem como acolher, então as pessoas vão fazer o quê? De um lado, a pressão para deixar os imóveis, as reintegrações de posse, os despejos. De outro lado, a falta de condição de acolhida. E, por fim, a falta de recursos, né? Como é que essas pessoas vão viver? E aí aumenta a aglomeração, aumenta a contaminação, dá asas ao vírus para a pandemia tornar-se ainda mais agressiva. Agora, deputado, então, voltando ao projeto, ele vai para a sanção do governador João Dória. Eu gostaria de saber qual o recado que esse projeto, né, que a Assembleia Legislativa aprovou, dá para o resto do Brasil. O senhor citou bem a necessidade de um auxílio emergencial. E aí eu lhe digo, qual que é a importância da iniciativa de projetos aí preocupados com a questão social? É fundamental, Guga, que a gente esteja preocupado com isso. Afinal de contas, nós estamos aqui representando uma população enorme que, de um modo geral, dadas as desigualdades que existem no Brasil e no estado de São Paulo, é uma população com um grande contingente de pessoas vulneráveis, em estado de vulnerabilidade. O principal recado eu queria dar para o governador João Dória, que ele demonstre, ao sancionar esse projeto, a mesma sensibilidade que demonstrou quando se preocupou com a produção de vacinas. E não seja insensível, como demonstrou ser, quando rejeitou a criação de um auxílio emergencial para essa população, mesmo num estado que teve um superávit orçamentário de quase 8 bilhões de reais. Deputado Maurici, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Conversamos com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta aqui com muito mais direto dos estúdios da Rede Alesp.